O terceiro ano aqui é a Teacher Caroline. Vamos iniciar então a semana 2 do PET volume 4 de inglês. Número 1. Leia trechos do texto sobre a educação da Organização das Nações Unidas, ONU, ou no idioma inglês UN, que é uma organização internacional formada por países membros que se filiam voluntariamente e que tem como missão a paz, a erradicação da fome, projetos sociais e o desenvolvimento mundial. Então, nós temos o site onde se encontra a versão completa desse texto. E aqui nós temos UN News, Global Perspective Human Stories. Around 12 million children may never see a classroom, UN data reveals. Então, nós temos aqui cerca de 12 milhões de crianças podem nunca ver uma sala de aula, revelam dados da Organização da ONU. Organização das Nações Unidas. Por um momento eu tive um lapso de memória com relação ao que significa a sigla da ONU. Foi lançado em 13 de setembro de 2019 e nós estamos na seção aqui Culture and Education. Então, gente, nós vamos agora, ver o que esse texto está falando. Novos dados divulgados pela Agência Cultural da Organização das Nações Unidas na sexta-feira revelam que, sem medidas urgentes, cerca de 12 milhões de crianças nunca colocarão os pés dentro de uma escola, com as meninas enfrentando as maiores barreiras. De acordo com nossas projeções, 9 milhões de meninas em idade escolar nunca entrarão na escola ou colocarão os pés em uma sala de aula, em comparação com cerca de 3 milhões de meninos, disse Audrey Azoulay, diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. 4 dessas 9 milhões de meninas vivem na África subsaariana, onde a situação é ainda mais preocupante. Continuou a senhorita Azoulay. Devemos, portanto, continuar a centrar nossas ações na educação de meninas e mulheres como uma prioridade máxima. Ano passado, cerca de 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 17 anos estavam fora da escola, evadidos. Isso também confirma as projeções recentes da UNESCO que mostram que, no ritmo atual, em 2030, 1 em cada 6 crianças não estará frequentando o ensino fundamental e o médio e apenas 6 em cada 10 jovens concluirão o ensino médio. A atualização também destaca a lacuna entre os países mais ricos e os mais pobres do mundo. De acordo com os números do OIS, 19% das crianças de 6 a 11 anos em países de baixa renda estarão fora da escola, em comparação com apenas 2% nos países de alta renda. E a diferença aumenta ainda mais para crianças mais velhas e jovens, onde cerca de 61% dos jovens de 15 a 17 anos estão fora da escola em países de baixa renda, em comparação com 8% em seus homólogos de alta renda. É complicado. Número 1. Qual o tema central do texto? Então, esse texto está falando das diferenças, tanto das diferenças entre meninas e meninos frequentarem a escola e também das diferenças entre os países de alta renda e baixa renda no que diz respeito ao acesso à educação de crianças e adolescentes. 2. Qual é o gênero desse texto? É um texto informativo, 3. Quem publicou o texto? Vamos buscar. Foi a ONU. Qual a data de publicação do texto? 13 de setembro de 2019, que está lá. 5. Qual o suporte de circulação do texto? Em qual seção? Então, esse texto, gente, ele foi circulado, ele foi publicado em um site, E a outra pergunta é sobre a seção Cultura e Educação, Culture and Education, ok?
A 6. De acordo com o texto, escreva em números. Então, vamos lá. Vamos pegar a caneta aqui. Meninas que nunca frequentarão a escola. Vamos procurar aqui. Então, aqui nós estamos falando de como vai ser daqui a algum tempo, né? É em 2030. R$ 9 milhões. Como ele não especifica se são se é em português ou em inglês, vou colocar em português aqui, tá? Então, 9 milhões. Meninos que nunca frequentarão a escola. 3 milhões. Total de crianças, adolescentes e jovens que estavam fora da escola em 2018. 258. Opa. Que aqui ele fala no ano anterior. Como esse artigo foi publicado em 2019, 2018 seria o ano anterior a ele. 258 milhões. 258 million. Total de crianças, adolescentes e jovens que estarão fora da escola em 2030, segundo previsão. Vamos ver aqui. Que estarão fora da escola. Olha, aqui nós temos duas informações, porque estamos falando uma parte das crianças e uma parte dos adolescentes, tá? Então, eu vou colocar aqui, uma em cada 6 crianças, e apenas 6 entre 10 jovens, né, adolescentes. Então, aqui, a primeira é de crianças e a segunda é de adolescentes, tá? 7. O que esses números e o trecho "We must therefore continue to center our actions on girls and women's education" nos revelam em relação aos estudos de pessoas do gênero masculino e feminino? Em sua opinião, por que ainda há essa diferença? Então, esse trecho ele fala aqui, né, que nós devemos, portanto, continuar a centralizar nossas ações na educação de meninas e mulheres como prioridade máxima. Então, nós vemos que pelos números aqui, nós temos muito mais meninas que nunca frequentarão a escola do que meninos. Ou seja, há uma diferença, uma discrepância grande em relação ao acesso à educação pelos meninos e o acesso pelas meninas, certo? E por que há essa diferença? Bom, essa diferença existe porque devido à situação social e econômica dos países, especialmente de países de baixa renda. Provavelmente as meninas devem ser forçadas a trabalhar desde cedo, tem a questão de engravidarem muito cedo, né, em uma idade tenra. Imagino que seja isso, porque não foi falado aqui sobre a diferença de gênero, não, mas foi falado em relação aos países de baixa renda e os países de alta renda, a diferença, né, que tem entre o pessoal, entre as crianças que conseguem acessar a educação, conseguem ir para a escola e as que não conseguem. 8. Escreve números de acordo com o texto. Vamos lá novamente com os números. Total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países ricos. 2%. Total de alunos fora da escola na idade de 6 a 11 anos em países pobres. 19%. Estou acessando o texto aqui. Total de alunos fora da escola na idade de 15 a 17 anos em países ricos. 8%. E
Nos países pobres, 61. Meu Deus, que diferença aqui. Foi gritante. 9. O que as diferenças entre os países mais ricos e os mais pobres mostram em relação aos alunos de 6 a 11 anos em relação aos alunos de 15 a 17 anos? A diferença, gente, é que dos alunos menores, a diferença é grande, sim, de acesso à educação. Mas dos alunos maiores é muito maior. É bem grande, de 8% para 61%, né? Isso dá aqui 53% de diferença de alunos que não chegam a terminar o ensino médio. Então, nós podemos analisar isso daqui como sendo causado pela questão do país ser de baixa renda, a situação financeira de cada um, que à medida que que a criança cresce, que se torna adolescente, a tendência a evadir a escola é maior, talvez porque vão procurar um trabalho e não conseguem associar a escola com o serviço e por isso largam os estudos. Então, pessoal, nós terminamos a semana 2, ok? So, thanks for watching. See you.